Boa noite, gente. Tudo bem? Aqui no meu relógio deu 19h30, então vamos iniciar a aula. Eu deixei gravando uns minutinhos antes para a gente não perder nada desde o início, né? E na última aula a gente estava falando sobre algumas outras funções que são importantes para a gente do ponto de vista do cálculo, tá? É claro que o mundo das funções não ficou restrito a essas outras funções que eu vou abordar. Então, assim, só para a gente fazer recapitular, tudo bem, começaram lá falando sobre conjuntos, aí a gente definiu em geral o que era uma função, depois a gente viu alguns tipos de função. O primeiro delas era o que a gente chamava de função constante, onde o f de x dá sempre o mesmo valor independentemente do x. Falamos sobre o gráfico. Depois, funções que são conhecidas como funções afim, do tipo ax mais b, esses a e b, números reais. A gente viu que o gráfico era uma reta. Funções dessa forma aqui agora, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, as quadráticas, ok? Com a diferente de zero. A, b e c números reais, ok? Então, aqui já constitui uma gama grande de funções que a gente acaba estudando. Depois a gente falou de uma função chamada função modular, e antes dela de uma função definida por partes. Mas só para lembrar do modular, era f de x igual ao módulo de x. Isso é o x se o x for maior ou igual a zero, menos x se o x for menor que zero. Falamos da definida por partes também, ok? É claro, então, assim, a próxima função que a gente abordou em sala é o que a gente chamou de função x ao cubo, a cúbica, tá? Hoje nós vamos falar da função recíproca e da função maior inteiro ou máximo inteiro, ok? Mas, assim, eu quero relatar que não para aí, a gente pode combinar elas, existe, assim, em geral, funções do tipo são chamadas funções polinomiais, então, que generalizam essa ideia aqui, a ideia de x ao cubo. No curso de cálculo 1, vocês vão ver que essas funções são muito importantes para a gente, ok? Não só essas funções, mas eu vim recomendando desde o início do curso as chamadas funções trigonométricas, que vocês dessem uma olhada em funções que envolvem senos e cossenos e tangentes e as suas recíprocas, digamos assim, seus inversos, tá bom? Então, mas eu vou escrever 3 delas, mas que é a função seno de x, a função cosseno e a função tangente, ok? Existe outros ainda, a secante, a cossecante e a cotangente, mas acho que se entende essa, a gente consegue passar para as próximas, tá bom? E, então, essas trigonométricas a gente falou por falta de tempo, dado esse ensino remoto, não ia falar. E eu gostaria de poder ter falado também dessas outras duas aqui que eu vou citar agora, que é a função exponencial, então, a elevado a x, onde a é um número real positivo, ok? A diferente de 1. Em particular, uma função que é muito especial aqui para a gente, que é a função e elevado a x. E é o número de ordem, então esses são importantíssimos lá no cálculo para nós. E as funções logarítmicas, ok? Então, f de x igual a logaritmo de x na base a. A aqui, então, é um número maior que zero, diferente de 1. O x é maior do que zero. Okay? Em especial, o logaritmo na base e, que é conhecido como logaritmo natural. O logaritmo de x na base e é apresentado como ln de x. Okay? Muito importante, então, que vocês, independentemente do resultado do curso, aprovado ou não, tenham em mente que vocês precisam dessas coisas aqui para fazer um curso de cálculo bem feito, tá bom? E isso não foi abordado. Normalmente, a exponencial e o logaritmo não seria mesmo por falta de tempo, a gente opta a falar pelas que são mais essenciais, assim, talvez que a gente não tenha contato no ensino médio, que é das trigonométricas, tá? Então, aqui, só para lembrar, são as funções polinomiais.
ou também conhecido. Ok? Mas isso constitui essencialmente o que vocês precisam saber sobre funções para fazer um bom curso de cálculo, tá bom? Então, fica a recomendação que vocês estudem essa parte, tá? Por que a gente fala, então, de outras funções elementares? Primeiro porque não existe um número finito de funções, a gente tem uma quantidade infinita, ok? A gente não consegue listar todas elas, não dá tempo de falar em nenhum tipo de curso de todas as funções, mas a gente tenta nortear, porque a gente pode pensar assim, em funções que envolvem uma mistura de tudo isso, tá bom? Só dar um exemplo assim, sei lá, 2 elevado a x, mais 3x ao quadrado, menos 5x, mais x ao cubo, mais logaritmo de 2x na base 10, menos, sei lá, seno de x, um exemplo. Okay? É uma função que mistura todas as... Então, se a gente entende pelo menos um pouco de cada uma delas, depois, quando a gente vai se preocupar em calcular limites e derivadas dessas funções, falar sobre integral lá no cálculo 2, a gente consegue, então, trabalhar com elas de maneira partilhada. Você sabe manipular a exponencial, sabe manipular um polinômio, sabe manipular um logaritmo e sabe manipular uma trigonométrica. Então, é importante que a gente entenda isso, tá bom? Então, fica a recomendação para vocês. Mas até a escolha dessas funções é só baseado no que o livro mesmo apresenta, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre... O primeiro tinha sido da função x ao segundo tópico é da função recíproca. Nós ainda vamos falar um pouquinho depois sobre a composição de funções e sobre funções inversas, que a parte de função inversa é muito importante para a gente no cálculo. E para falar de função inversa, a gente precisa falar sobre composições de função, tá bom? Então, conceitos que se aplicam a todas as funções de modo geral. Função inversa, a gente vai ver que ela tem que ser bijetora, mas a ideia de composição de funções se aplica a todas essas funções que a gente aprendeu. Então, quando a gente fala de função recíproca, é igual a ideia da função x ao cubo. A gente pode passa o caso mais elementar possível e depois deixa para o aluno desenvolver e pensar os outros casos, tá bom? Então, assim, vocês vão ver que a definição de uma função recíproca do x é só calcular 1 sobre x. Mas você pode pensar numa função que envolva 1 sobre x menos 1, 1 sobre x mais 1, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre uma outra função f de x, ok? Então, por exemplo, 1 sobre módulo de x, por exemplo, coisas do tipo, tá bom? Então, a gente trabalha com esse caso e o resto fica de... A partir desse, o aluno pensar nos demais, tá bom? Então, o que é uma função recíproca? É uma função que tem como domínio o conjunto dos reais, exceto o zero, porque a gente sabe que não pode dividir por zero. Tem como contradomínio sua imagem os reais diferentes de zero, ok? E ela é calculada da seguinte maneira: para cada x, ela retorna 1 sobre x. Okay? Então, para cada x, ela retorna 1 sobre x. A gente vai falar agora um pouquinho do gráfico dela e fazer algumas observações sobre domínio, imagem e dar um nome especial para o gráfico, mas a ideia da função recíproca é isso, tá? Então, só para efeito de exemplo, por exemplo, o f de 2 é 1 sobre 2, é meio, ok? O f de menos 3, então, é 1 sobre menos 3, que é a mesma coisa que falar menos 1 terço, ok? O f de menos meio, por exemplo, é 1 sobre menos meio. Aí a gente usa aqui, é o que a gente sabe sobre divisão de fração, né? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ok? Então dá menos 2. Okay? É intuitivo, né? O inverso, a recíproca, né? O inverso de 2 é o meio. O inverso de meio tem que ser o número 2, né? Ok? Então, é isso que está dizendo para a gente, tá? Então, no caso aqui, o inverso de menos meio é o menos 2. Okay? O gráfico dessa função. Okay? Eu vou fazer ele no GeoGebra lá, mas eu vou dar uma ideia. O ideal é que vocês façam aqui, montem a tabelinha, certo? Escolham valores de x, valores de y. O que é importante? Como a gente não pode dividir por zero,
A gente não pode pôr o zero lá no lugar do x, por isso está R com esse asterisco, só para lembrar. Esse R com asterisco em cima significa todos os números reais, exceto o número zero, ok? Ou escrito assim em notação de conjunto, todos os reais que não são o zero. Okay? O gráfico dessa função, ele é conhecido, é denominado uma hipérbole, uma hipérbole equilátera, ok? Como é o esboço do gráfico dele? Então, se a gente fizer um adequado aqui, escolher valores para x e para y, vocês podem pegar alguns desses de referência que a gente pegou, tá bom? Então, montei aqui o eixo x. O eixo y. Uma coisa legal que a gente vai aprender em cálculo, né, que a gente pode aprender em cálculo, é como ter a ideia de gráficos de funções por meio do cálculo, tá bom? Olha só, quando a gente está dividindo por x, é o seguinte, pensa assim, olha, vamos só entender aqui. Se eu dividir, né, eu botei o menos aqui, mas pensa o seguinte, se eu calculasse f de meio, ia ser 1 sobre meio, isso ia dar 2. Se eu calculasse f de 1/10, ia ser 1 sobre 1/10, isso ia dar 10. F de 1/100, ou seja, 1 sobre 100, ia dar 100. F de 1 milésimo, ou seja, 1 sobre 1000, ia dar 1000. Então, na medida em que a gente vai se aproximando de zero, a gente vê que o nosso y está aumentando. E já é mais simples a gente entender, na medida em que eu aumento, pensa assim, se eu troco o x por 3, por 4, por 5, cada vez mais esse quociente 1 sobre x vai ficando menor. Esse gráfico, ele é uma coisa parecida com isso aqui. Ele nunca encosta no eixo x. Por quê? Porque eu não posso é, tomar o x igual a zero, certo? Mas isso é quando os valores de x são positivos. Aqui no zero, eu vou pôr até de outra cor aqui para a gente lembrar. Vou pontilhar aqui. Ó, esse tipo de reta a gente chama um assíntota. Ou seja, significa que você não pode escolher o x igual a zero no gráfico dessa função, tá bom? Estou só pontilhando para a gente entender que essa parte pontilhadinha não faz parte do gráfico. Ou seja, essa parte de azul, ela não pode riscar, passar essa pontilhadinha aqui, tá bom? Então, na medida em que o x vai diminuindo, o valor da nossa função está aumentando. E, analogamente, à medida em que o x vai aumentando, o valor da nossa função está diminuindo. Essas são grandezas inversamente proporcionais. Isto quando o x é positivo. Algo parecido ocorre quando ele é negativo, certo? Então, olha só. À medida em que a gente vai diminuindo esse valor de x, ou seja, eu saio lá de menos 100, menos 1000, menos 1000, menos 100, menos 50, menos 25, eu estou aumentando nosso valor de x, o gráfico da nossa função tem que diminuir. Então, ele faz uma coisa parecida com isso aqui assim. Okay? Então, esses são os valores negativos da nossa função. Então, por exemplo, um deles está aqui. Quando eu peguei o x igual a menos meio, o valor da nossa função nesse ponto é o menos 2, ok? Mas se você pega o x, sei lá, igual a menos 1 quinto, por exemplo, está aqui. Então, o valor da sua função vem mais ou menos aqui, ó, menos 5, ok? Eu não vou ficar pondo esses menos 2, menos 5, senão polui o nosso desenho. É importante a gente ter uma ideia de como é o gráfico dessa função, tá bom? Então, ele é essencialmente dessa maneira, e essa parte de azul, então, é o gráfico da função f de x 1 sobre x, e é denominado uma hipérbole equilátera, ok? Eu vou pôr no GeoGebra só para a gente realmente verificar que o gráfico se parece com isso, e aí eu volto e falo sobre o domínio, a imagem, e deixo alguns exercícios para vocês poderem pensar, tá bom? A gente aproveita lá que no gráfico é mais rápido para fazer, a gente pode fazer o gráfico de algumas variações de 1 sobre x, por exemplo, menos 1 sobre x, 1 sobre x menos 1, 1 sobre x mais 1, coisas do tipo, e tentar entender o que acontece com a função. Ok,
Ok, eu acho que nesse momento, então, vocês já devem estar vendo a tela aqui. Vou até aproximar um pouquinho mais. Eu já tinha deixado pronto alguns exemplos, só para a gente facilitar, basta só eu clicar nele, ok? Então aqui, mas assim, esse é o primeiro gráfico da função 1 sobre x, como eu falei lá, a hipérbole equilátera. Observe que, à medida em que o x vai diminuindo, positivamente, estou pensando nessa parte, deixa eu pôr de azul, porque no meu desenho lá eu fiz de azul com vocês. Pronto. À medida em que o x vai diminuindo positivamente, o valor da função vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, assim, só para efeito de exemplo, se eu quisesse o ponto aqui assim, 0,002 e que f é a nossa primeira função, 002, ok? Então, ele daria 500, olha só, né? Onde que ele vai estar esse ponto que o exercício chamou aqui de A? Teria que afastar bastante. Não apareceu até agora. Agora apareceu, né? Parece até que o gráfico não existe, mas se a gente for aproximando, a gente vai vendo que a função ela passa ali no ponto, certo? Como eu falei, ela não passa do eixo X, tá bom? Deixa eu aproximar, voltar lá para perto da origem e aproximar a tela, senão fica ruim para a gente enxergar, ok? Então, à medida em que a gente vai diminuindo o valor de X, se eu botasse assim, 0,1 e F de 0,1, ok? Então isso deu, opa, 3 dimensões não, né? 0,1. F de 0,1. Ok? Então ele dá 10. Ó. Então, à medida em que você vai diminuindo, o valor da função vai aumentando. E, por exemplo, se eu quisesse saber, sei lá, 25 e F de 25, né? Olha só, então ele já fica bem pequenininho, né? Eu vou arrastar até o 25 aqui, ó. Ele fica bem perto, né? Dizendo. Então, quanto mais você aumentar o valor de x, menor é a nossa função, né? E, como eu falei, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais a gente reduzir, maior ele sobe. Aqui acontece uma coisa parecida para os negativos, certo? Então, na medida em que a gente vem aumentando, o valor da nossa função vai diminuindo. Ou, se você pensar na medida que você vem diminuindo, o valor da função vai aumentando. Sem nunca encostar nem a linha do eixo X, nem a linha do eixo Y. Por quê? Então, no X não encosta, ou, perdão, no Y não encosta porque o X não pode ser zero. E, analogamente, por que não encosta no Y? Porque 1 sobre nenhum número dá zero, ok? Nenhum número, né? 1 sobre qualquer número é diferente de zero, né? Se o número não for zero, ok? Então, esse é um esboço, então, de como é o gráfico dessa função. Eu vou pôr junto, Professor, pois não. desculpe interromper, tem um colega que está tentando entrar e ele está acessando de outro aparelho, ele não está conseguindo acessar o e-mail que o senhor mandou o convite, é o José Mário. Ele está pedindo para reenviar o link para ele ou aceitar ele na sala. Por Agora, por favor. exemplo, eu até voltei na sala, né? Isso toma até tempo da aula, mas eu até voltei na sala e não tem ninguém pedindo. E eu não tenho condições de mandar o link agora, né? No meio da aula. Se Por eu exemplo, mandar o link para ele que o senhor mandou para mim, tem como ele entrar? o link é esse mesmo link da aula, você disse, certo? Ou é outro link? É, Então, pode, ele o vai fazer link o que o senhor pedido. Se ele mandou lá com o convite, lá, o Isso, convite. isso mesmo. Uhum. Se ele Mas eu aceitar o posso mandar o convite, meu para ele ele? entra sem pedir autorização. Tá bom, eu vou falar com ele. Tá bom, Ok, obrigado. de Desculpa nada. interromper. Por exemplo, aqui tá o gráfico da função. Eu vou apagar primeiro de 1 sobre x, vou pôr de menos 1 sobre x. O que acontece é que ela muda o sinal, ela espelha, olha só. Ó, o de azul é de 1 sobre x e esse de laranja é de menos 1 sobre x. O menos 1 sobre x troca o sinal, só o que muda é isso. Então, olha só. À medida em que o x aumenta, o valor da função diminui. À medida em que o x diminui, ó, a função decresce. E a mesma coisa acontece, só que aí os sinais são trocados, né? Ora, quando o x é positivo, o y é negativo. E quando o x é negativo, o y fica positivo porque troca o sinal. Legal que junto elas parecem formar uma figura, uma estrela bonitinha, certo? Mas
Aí são coisas separadas, tá bom? Vou deixar aqui, então, voltei de azul, tá? A nossa função original lá, que foi o que eu falei do gráfico, 1 sobre x. O que que acontece, por exemplo, se a gente somasse, né, em 1 sobre x, a gente somasse mais 1? Olha só, se a gente soma mais 1, vamos tomar 1 como referência. Você fez, o que que a gente fez com a função? A gente transladou uma unidade para cima. Quando era 1 na função de azul, o valor do y era 1. Na função, me parece um vermelho, um rosa, não sei essa cor, quando o x é 1, o y é 2. Observe, por exemplo, se o x for meio, aqui dá para ver bonitinho. Se o x é meio, em azul, dava 2. Na de vermelho, subiu unidade, dá 3, ok? Então, a distância entre eles, a gente translada a nossa função uma unidade para cima. E, analogamente, translada também uma, né, para cima. A azul estava aqui, essa, não sei o nome dessa cor, como eu falei, ela fica uma unidade para cima, ok? Então, por exemplo, no menos meio, a nossa função de azul dava menos 2, está aqui, ó, menos 2. E aí a gente somou a unidade, agora no menos meio ela dá menos 1. Ok? Acho que se aproximar assim, aparecer o menos meio, fica melhor. Pronto, menos meio fica melhor, está na linha do menos meio. Ok? Então ela aumentou uma unidade. Ok? O que acontece é isso. Então, por isso que quando a gente fala do gráfico de uma, a das outras saem de brinde. Olha só, eu vou tirar esse mais 1 e vou pôr aqui, ó. A função h de x vai vir da mesma cor e a gente muda ela para uma cor diferente. 1 sobre x menos 1. O que vai acontecer? Ela vai ser transladada para baixo uma unidade. Então, quando o x for 1, o seu y lá vai dar 0. Ok? Antes aqui dava 1. Só. Pronto. Eu vou mudar a cor porque as duas estão de azul. Vou pôr de verde, por exemplo. Como eu falei, a gente subtrai uma unidade, quando o x era 1, na de azul dava 1. Agora aqui dá 0. Ok? E aí essas coisas acontecem de maneira parecida, né? Tá bom? Vou tirar essa aqui e vou pôr um último exemplo aqui. Olha só, o que acontece se no x a gente transladar, né? Agora, retirar uma unidade dele. O que acontece, então, eu vou apagar essa de azul, é que a gente mudou o nosso eixo de simetria. O x agora aqui, antes ele não podia ser mais o 0, tá certo? Quando você divide por x, você não pode dividir por 0. Quando você divide por x menos 1, você não pode pôr o x por 1, porque se o x for 1, você vai dividir por 0. Então, deixa eu pôr a retinha aqui, y igual a 1. Opa, perdão, x igual a 1. Essa é a retinha que está fazendo o papel daquela de vermelho que eu pus pontilhada lá. Ó. Vou pôr assim, vou pôr vermelho e vou pôr pontilhadinho, ok? Essa tá, ó, eu vou afastar ao máximo, a gente vai ver. Essa, a reta de roxo, ela não passa, o x não pode ser 1, ok? Mas fora isso, o comportamento da função, ele é o mesmo, né? Vou tirar o eixo aqui, ó. Vou só tirar o eixo, ok? Ela se comporta muito parecida com aquela que foi dada 1 sobre x, agora eu tenho que voltar ao eixo. Olha, o 1 sobre x, ela não passa no zero e as duas têm esse mesmo tipo de inclinação, o que a gente chama de hipérbole equilátera. Esta aqui é uma hipérbole, só que ela foi transladada em uma unidade, no caso, para direita do eixo x, ok? Se a gente botasse x mais 1 aqui, ó, o que ia mudar? A gente ia ter que transladar aqui, deixa eu mudar essa equação, x igual a menos 1, ok? Ela fica simétrica em relação à reta x igual a menos 1, ou seja, o x não pode ser o menos 1 nesse caso, né? Okay? É a retinha que está de preto aqui, talvez por outra cor fique melhor para ver. Ok? Mas, em todo caso, o comportamento delas é parecido, ok? E aí, o que muda em algum momento é, se você mudar o sinal aqui em cima, por exemplo, olha só, vamos botar menos 1 sobre x mais 1, ok? Fez de novo uma estrelinha, igual a gente fez lá na outra, tá certo? Se a gente lembrar da 1 sobre x e menos 1 sobre x, era uma estrela, só que o nosso eixo de simetria era no 0, agora aqui é no menos 1. Mas em todo caso ela se comporta igual. Professor? Pois não. Mas ela fica assim, ela vai sempre tendendo a 0, mas
nunca toca no eixo X, é isso? Nesse caso Isso, aí? exatamente. Nos eixos, na verdade. Ela não, nem no X nem no Y, certo? Por que ela não toca no eixo Nem no X? X, nem no Y, é isso. Porque, eu vou apagar uma delas, senão fica muito Porque ela tem que poluído o ser desenho. diferente de zero. Isso, o X Ela não não pode pode ser. dar zero. Nesse caso aqui, o X não pode ser o número -1, porque está dividido por -1. Mas vamos voltar na pergunta original, certo? Aqui, ó. Essa aqui, tá bom? Entendi. Essa é 1 sobre X, dá para ver aqui à esquerda, certo? Acho que aproximo mais, agora talvez veja melhor. A função de azul é a função 1 sobre X. Por que o X não pode ser zero? Porque, então, a divisão por zero não é definida, né? Então a gente não pode dividir por zero. A gente pode chegar pertinho de zero, números tão pequenininhos, mas não pode pôr zero, ok? E por que o Y não pode ser zero, né? Porque se o Y fosse zero, você estaria dizendo que existe um número que quando eu pego 1 e divido por esse número, dá zero, e isso também não acontece. Então é por isso que a função não encosta no eixo X, nem encosta no eixo Y, tá bom? E aí a gente tem que tomar um cuidado, que é o seguinte: se você falar aqui assim, ó, deixa eu só pôr essa aqui, ó. Você fala assim, ó, professor, essa encosta no eixo Y, certo? Ela encostou no eixo Y bem aqui, foi? Encostou aqui. Mas ela encostou no eixo Y, mas a gente tem que lembrar. Aqui, quem não pode aparecer não é o X ser zero, é o X ser qual número? O -1, porque se eu trocasse, eu tô com a mão em cima, né? Se eu troco o X por -1 mais 1 é zero, ok? Então vai dar zero. Essa retinha de vermelho. Então ela não encosta nessa retinha de vermelho. Se fosse, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo assim, ó, 1 sobre X menos 2, ok? Aí você fala, professor, de novo encostou no Y, certo? Mas em qual valor que ela não poderia encostar? Opa, perdão, X, aqui, no -2. X igual a 2, né? No 2, tá. X não pode ser 2. Por que o X não pode ser 2? Deixa eu só mudar a cor dele aqui. 2 menos 2 vai dar zero também. Isso, exatamente. Então, se o X fosse... Vou pôr um verde aqui. Se o X fosse o número 2, 2 menos 2 daria zero. Então, de novo, ela não encosta no eixo na onde você tem o problema lá, ok? Na onde tem o problema. No caso, o problema daquela inicial era no zero. O problema dessa letra G é o zero. Essa aqui, o problema está no 1. Essa, o problema está no -1. Então, para cada um deles, ela tem um comportamento, ela se comporta igual, só que transladada, né? Ou hora à direita, ou hora à esquerda do eixo Y, tá bom? Entendido agora? Sim. Tá ótimo. Meu fone tá muito ruim, eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, mas às vezes para ouvir vocês fica ruim. Fica ruim. Eu voltei aqui, inclusive, na sala agora para poder partilhar aquela telinha onde eu digito e não tem nenhum pedido de novo para ninguém entrar em sala. Então... porque ele desistiu. Ah, ok. Ele esperou, aí ninguém aceitou ele desistiu. E aí eu conversei com ele lá no grupo, mas ele acho que ele não tentou mais. Ah, tá ótimo. Tá bom, é porque quando eu apresento essa tela preta aqui, eu não tenho como voltar lá mesmo, né? Então, assim, fica... Entendi. Então, só para esclarecer isso que foi perguntado ali atrás, então, né? Por que não pode ser zero? É justamente isso que a gente estava falando. O domínio dessa função, ok? São os reais, exceto o zero. Isso por quê? Isto porque a função não está definida quando o x é zero, ok? Quando o x é zero, por quê? Porque eu não posso dividir por zero. A gente que faz a pergunta para a função, né? Eu posso dividir por qual número? Eu não posso dividir por zero. Então, se tem só o x aqui, o domínio dessa função são os reais, exceto zero. Então, isto é, f não está definida. Em x igual a zero. Ok? Aí, basta lembrar que você não pode dividir por zero. Qual é a imagem da função? A imagem da função são os reais, exceto zero. Isso significa, se a gente passa retinho assim, para qualquer número y que não for zero, você sempre encontra um x, de modo que 1 sobre x seja esse y, ok? Mas você não consegue fazer isso se o y for zero, ok? Pensa assim, se o y fosse zero, a pergunta é, será que existe x tal que 1 sobre x dá zero?
ok? E a resposta é não. Como isso não existe, por isso que o gráfico dessa função, perdão, o gráfico, a imagem dessa função são os reais exceto o zero, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Isto é. Professor, Pois se a não. gente tiver alguma dúvida sobre alguma questão da prova, pode tirar durante a aula ou como é que faz? Hora que, vamos fazer assim, hora que acabar aqui o prazo da aula, que daí, assim, Da aula. faz parte do conteúdo, eu já na sequência já tiro a dúvida, pode ser? Tá, pode ser. Então, para todo y em R, y diferente de zero, existe x em R, x diferente de zero, tal que y é 1 sobre x. Okay? Então, por exemplo, se eu quiser que o y seja 2, quem é o x que eu tenho que escolher? O x tem que ser meio. Se eu quiser que sei lá, o y seja 5, quem que é o x que eu tenho que escolher? 1/5. Se eu quiser que o x seja 1 sobre 3, quem é perdão, se eu quiser que o y seja 1 sobre 3, quem é o x que eu tenho que escolher? X igual a 3, ok? Então aqui, de fato, basta tomar x como sendo 1 sobre y, ok? Então esse é o x que você escolhe. Ó, esse negócio do domínio, só para ficar claro, porque o domínio é importante, tá bom? Então assim, imagina que a gente estivesse estudando essa função aqui, ó, f de x, 1 sobre x menos 1, ok? Aí eu perguntasse, qual é o domínio dessa função? Você faz a pergunta, né? Então, assim, o que eu não posso fazer aqui nessa função? Olha, eu não posso dividir por zero, ok? Se eu não posso dividir por zero, o domínio dessa função é quem? São todos os números reais, tais que o denominador não seja zero, ok? É isso que a gente fez lá atrás. Então, eles são, Reais. o domínio são todos os números possíveis que pode ser utilizado na Na função, é função, isso? isso mesmo, ok? Entendi. Quando a gente pergunta o domínio da função, a gente está pensando no maior possível, ok? É claro que poderia ter algum exercício ou outro que ele falasse assim, quais são os positivos, algo do tipo, mas assim, falou, sem impor nenhuma restrição, sem impor nada, qual o domínio? A pergunta é justamente essa. Qual o maior conjunto possível de valores para x que você pode substituir na sua função, ok? E aí, então, que são os reais diferentes. Por isso que tinha aquela retinha lá pontilhadinha no 1 que eu desenhei lá no gráfico, lá no GeoGebra para vocês. Aí pode deixar assim, tá bonito, ou pode falar assim, ó, os reais, exceto o número 1, ok? É que para o zero, tem um símbolo especial, né, que é, em vez de pôr os reais, exceto o zero, que é igual... eu tinha até escrito, mas eu apaguei, é esse símbolo aqui, ó, esse R com asterisco em cima, significa os reais, exceto o zero. Isso significa que são todos os números reais que são diferentes de zero. E aí, claro, isso vai mudar conforme for o gráfico que for pedido para você fazer, tá bom? Sugestão, assim, eu tenho exercício novo atualizado lá no Moodle para vocês, mas para quem está acompanhando pelo livro Fundamentos de Matemática Elementar, pode tentar, entre as páginas 209 a 212, os números 408 a 417. São 9 exercícios, porque tem exercícios resolvidos, tem gráfico lá, e o livro mesmo põe a solução, faz o gráfico para vocês, faz a tabelinha, por isso que fica extenso, tá bom? Mas são 9 exercícios que estão espalhados entre essas 4 páginas aí, tá? Para poder tentar, de alguma maneira, fazer gráficos dessa função recíproca. O essencial é entender essa ideia falada aí atrás da hipérbole. O terceiro tipo de função, olha só, a gente poderia ter optado ainda falar, sei lá, por exemplo, uma função que eu não falei aqui, que era importante, a função raiz de x, ok? Então fica lá a sugestão, procurem saber o domínio dessa função, como é que é o esboço do gráfico dessa função, tá bom? Vocês vão ver, por exemplo, que o domínio, você pergunta, né, eu posso extrair a raiz de quem? Olha, eu só posso extrair raiz quadrada de número positivo. Então são os reais positivos, ok? Esse símbolo R+ significa são todos os números reais que são maiores ou iguais a zero. Né? Não tem raiz quadrada
de número negativo, não tem raiz real, né? Okay? Mas a gente está trabalhando com funções reais. Então, esse é um outro exemplo de uma função que é elementar, que é importantíssima também no cálculo, tá? Mas então, a terceira função é a função máximo inteiro, ok? Ou maior inteiro. O que que essa função faz? Ela pega um número x e vai retornar para a gente o quê? Ela retorna o maior inteiro que não for maior do que x, ok? Então, eu vou escrever a definição dela, mas pensa assim, imagina que o x fosse 1,5, ok? Qual é o maior número inteiro que não é maior do que 1,5? É o número 1. Então, essa função para 1,5 retorna 1. Se eu pegasse o número 3, né? Então, é o próprio 3. Se eu pegasse, por exemplo, raiz de 2 vale 1,4 alguma coisa, ok? Qual é o maior número inteiro que não é maior do que 1? É o próprio 1, ok? O 2 já seria maior. Okay? Então, a função ela faz isso. E a gente vai ver que o gráfico dessa função é uma escadinha. De acordo com o intervalo onde está x, essa escadinha faz com que o gráfico vá subindo, tá? Então, a definição é uma função de R, a princípio em R. A gente vai ver que a imagem são os números inteiros, tá bom? E o que que essa função faz? Para cada número x, ela retorna o seguinte número, olha só. Denotado entre colchetes, onde esse símbolo é o maior número inteiro. Vou escrever, só escrever maior inteiro, mas é melhor escrever maior número. Maior número inteiro menor ou igual do que o próprio x, ok? Então, porque para não ficar até fica feio para a gente ouvir o maior número que é menor ou igual, né? Então a gente coloca assim que não supera x, tá bom? Vou pôr o não de outra cor. Supera x. Então, isto é o seguinte. Esse é o maior número inteiro que é menor do que ou igual a o número x. Então, é o maior. Eu não vou escrever número não, tá bom? Maior inteiro. Menor do que ou igual a x. Ok? Então, exemplo. Vou fazer alguns exemplos aqui simples. Se eu colocasse, então, f de 3,9. Ok? Então, esse é o maior número inteiro, que é menor ou igual a 3,9. Então, se eu pego o x igual a 4, ele já passou, ele é maior, né? Ele precisa ser menor. Outra opção é o número 3. Se eu pego, por exemplo, f de menos 0,7, quem vai ser o maior inteiro? Quem vai ser o... Oi? É o 0,7? É o zero, o maior. Então, O zero não é considerado. vamos lembrar assim, ó. Tem o eixo aqui, imagina que está o 0. O 0,7 está aqui, né? Menos 0,7. Okay? Eu quero o maior número inteiro que não é maior. 0,7 menos 1. É o menos 1, muito bem. O menos 1 é o maior número inteiro que é menor do que ele. O 0 é um número que é maior do que menos 0,7. É maior do que ele. Isso. Tem que ser um que é menor. Tem que ser um que é menor. Então, é justamente o menos 1. Ok? Por exemplo, se eu colocasse f do número 4, então é o próprio 4. Se eu boto aqui, ó, f de menos 2,5, quem vai ser? Menos 2.
Não, menos 3, né? Isso, menos Desculpa. 3. Lembra que menos 2, assim, no negativo, é só a gente pensar em dívida, né? O que é melhor? Dever 2,50 ou dever 2, né? É bom não dever nada, mas dever 2 é menos pior, né? Então quer dizer que menos 2 é maior do que menos 2,5. Aí não serve, né? No caso, é o menos 3. Ele está mais à esquerda. Né? Você tem assim, menos 3, menos 2,5 e menos 2. O menos 2 é maior que menos 2,5. Então menos 3 serve. Okay? Então, o legal é que assim, ó, quando vai ficando negativo, parece que está sempre não está aumentando, está diminuindo, mas se a gente pensar assim em relação, era o 2 com sinal negativo, ficou 3, certo? Já aqui, ó, para esses não, né? Se é 3, você tira a casinha decimal, fica o próprio 3. Então, qual é o f de 4,2, né? Então, uma hora inteira menor ou igual a 4,2. Nesse caso, 4. é o 4, ok? Observe que 3 não serve, né? Porque você quer o quê? O maior desses que não é maior do que ele, certo? O 3 é menor? É, mas eu quero o maior de todos, ok? Então, O maior possível, né? isso, é o maior possível. Então, quando a gente fala o maior, então assim, se você pegou 3 e eu te dou o 4 é maior do que 3 e serve. Então, o 3 automaticamente está excluído de ser resposta. Senão, não seria uma função, você teria uma ambiguidade, ok? E aí, como é que a gente pode construir o gráfico dessa função, ok? Então, vamos falar do gráfico. O que a gente vê é o seguinte, ó, vamos só pegar mais para ilustrar o que eu vou falar aqui, ó. Pensa assim, se eu pegasse... Peguei o 3,9. Se eu pegasse 3,7, qual é o f de 3,7? É também o número 3, né? Se eu pegasse f de 3,001, O próprio 3. também seria o 3. Então, o que a gente vai percebendo é que se o seu número, por exemplo, está entre 3 e 3,9, ou seja, menor do que 4, o valor da função dá sempre 3. Isso não muda, certo? Então, a gente precisa analisar ela por intervalos, ok? E aí, por isso que está falando que ele é uma escadinha. Eu vou começar do maior para o menor. Imagina assim, ó, que a gente pudesse escolher, então, números entre 3, mas não o 4, ok? O que acontece com todos os y nesse intervalinho aqui? Eles são sempre o módulo, o maior inteiro, e isso dá sempre qual número? O 3, né? Aqui está o 3, está o 3,1, 3,2, o 3,9. Todos eles, o valor da função dá sempre 3. Se nós pegássemos entre 2 e 3, o que ia acontecer com os valores dos nossos itens aqui? Esse é 2. Sempre 2. Se a gente pegasse entre 1 e 2, 1. ia dar 1. Entre 0 e 1. Observe que eu estou botando aberto na extremidade para não... porque se eu pego o 3 aqui, ia mudar. Ele já tá no intervalinho de cima, tá bom? Número, entendi. E para cada um deles, É. Isso aqui é o 0. Opa. O 0. Agora, alguns negativos para a gente entender. Se a gente pega, então, entre menos 1 e 0, o que ia acontecer? O valor da função ia sempre dar menos 1. Entre menos 2 e menos 1. Então ia dar sempre o de baixo, né? Menos 2. Menos 2. É. Mais um só para poder fechar, tá bom. Entre... Opa, menos 3, perdão, né? Entre menos 3 e menos 2. Daria menos 3. Então, o gráfico dessa função, ela é uma coisa que é o que a gente chama literalmente de uma escada. Não está retinho, ok? Eu tô aproveitando porque tem só um minutinho para encerrar. Então, ó, entre 0 e 1, ok? Entre 0 e 1 está aqui nesse primeiro intervalinho. Entre 0 e 1, o valor da nossa função dá 0. Então, eu vou marcar de amarelo. Só que eu posso marcar o 0 e não posso marcar o 1, porque o 1 está com a bolinha aberta. Então, esse pedacinho, primeiro degrauzinho da nossa escada. Entre 1 e 2. Entre 1 e 2, o que acontece? Eu posso fechar a bolinha no 1. Então, digamos que o número 1 está aqui, esteja aqui. E deixar aberto no 2. E deixar aberto no 2, certo? Então, dá sempre o valor 1. Então, tá aqui, bolinha fechada no 1. 1 e 2. Entre 2 e 3.
Então, a gente viu que dá 2. Fechado no 2, aberto no 3. Exatamente. Então, fechada no 2, aberta no 3. Entre 3 e 4. Opa, ficou de amarelo aí. Bagunça. Entre 3 e 4. Então, a gente viu que dá sempre 3. Então, fechado no 3. Fechada no 3, aberta no 4. Aberto no 4. E isso vai continuar, né? Depois fechado, vou fazer aqui assim um próximo. Fechado no 4, aberto no 5. E assim vai para cada um deles. Para os negativos, fica uma coisa parecida. Ó, entre -1 e 0. Então, tá para cá o -1, certo? E aqui eu vou precisar de alguns negativos. Entre -1 e o 0 dá -1. Então, -1 está aqui. Como é que vai ficar? Então, fechado no -1 e Fechado no 0, aberto no -1. Bolinha aberta. Tá vendo que tá ficando mesmo a escada? Vai subindo de degrauzinho por degrauzinho. E eu vou precisar do -2 e do -3. Entre -2 e -1, nesse intervalinho tá dando -2. Fechada no -2, aberta no -1. Isso, então aqui assim, aberto, a retinha, fechado. O último eu já vou aproveitar e fazer aqui assim, então aqui e aqui dá -3. Okay? É claro que aqui continua e lá continua, né? Então não muda nada. O domínio dessa função, para eu poder encerrar a aula, o domínio dessa função, todos reais. Você pode calcular uma hora inteira sempre. E a imagem? Será que a imagem vai dar alguma coisa que não seja número inteiro? Olha, é impossível, né? Porque a definição é que é o maior número inteiro. Então, a resposta é sempre o número inteiro. Então, a imagem não aparece nas frações, não aparece nada que não seja exato. É só os números inteiros. Ok? E aí, com isso, então, a gente fecha esse capítulo e eu deixo como sugestão que olhem na página 213. Tem alguns lá. O que aconteceria, por exemplo, se em vez de x fosse menos x, ou se fosse 2x, ok? Mas o gráfico, ele se comporta parecido com o que a gente falou aqui, tá bom? Tá na lista que eu digitei para vocês, mas quem acompanha pelo Fundamento de Matemática Elementar, está na página 213, entre os números 418 ao 420. Tem 3 exercícios aí também, tá bom? Vou voltar aí para a sala, caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário. Bom, eu estou aqui de volta na sala, deixei compartilhado, não, mas eu tô aqui na sala. Se alguém tiver qualquer pergunta, qualquer comentário. Tá, professor, eu queria ver com o senhor aquela última questão da prova. Eu não sei se a prova de todo mundo era igual. Não, as provas são Era igual, a individuais. ordem A questão é sorteada na hora. a questão é sorteada na hora? Isso. Aí Tá. Então deixa eu copiar aqui a questão eu acho que é aquela do K, que a resposta que o senhor colocou era lá como sendo possível o K diferente de 0 e K menor que 9. só um minutinho, K peraí. diferente de 0. Eu queria... Fica mais fácil assim, se eu abrir e ver aqui a pergunta. A minha? Tem como... Eu tenho... a minha é a última. É a última sua. Uhum. Ok, então eu vou só... Vou printar, que daí eu coloco naquela tela, fica mais fácil até Melhor. a pergunta, tá bom? Então, só um minutinho, deixa eu só printar aqui. Só um minutinho que eu tô printando a tela aqui e vou abrir lá. Também. A chamada já é feita pelo próprio sistema, né? Isso. Tá. Agora, aí fica mais fácil assim, do jeito que eu vou fazer aqui agora. Só um minutinho. Tá. Salvar como. Área de trabalho. Pronto. Tá, então, eu vou descer aqui, porque isso não tem nada a ver com a aula. Embora seja uma questão da prova, eu vou pôr aqui no canto, que daí quando a pessoa for estudar não vira bagunça. Tá bom.
Essa questão aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar. É, essa mesmo. Ok. A pergunta, então. Para quais Por valores de que K... que é o... Ah, desculpa. Pode fazer a sua pergunta primeiro. Por que é o K que é diferente de zero e não o X? Para mim, o que tinha que ser diferente de zero era o X. Como eu não achei nenhuma opção que o X era diferente de zero, eu marquei que era só o K menor do que 9. Pelo seguinte, então, primeiro, bora lá. Então, assim, esse aqui é uma função quadrática, certo? Uma função quadrática, ela tem três possibilidades para ter zeros ou raízes. 2, 1 ou nenhum. Ou ela tem duas raízes, tem uma só, que a gente fala que tem multiplicidade 2, ou não tem nenhuma quando o delta for negativo, ok? Mas olha só, se ele quer que tenha zeros aqui no plural, então ele quer que tenha duas. Tem a opção de ter uma, porque distintos, né? Dois distintos. Então tem que ter duas. Para ter duas, não pode ser uma função afim. Funções desse tipo aqui, ó, ax mais b, só possui um zero. Só tem uma raiz. O x é menos b sobre a. Ok? Então, daqui como ele quer que tenha duas, a primeira observação é que o k não pode ser zero, ok? Por quê? Pois, se o k for zero, então, a gente nem falou da resposta ainda, mas se o k for zero, como fica a nossa função? A função fica menos 6x mais 1. E funções do tipo a só tem uma única raiz, ok? Então, você não ia atender a solução do problema, tá bom? Depois, então, para que tenha zeros reais e distintos, a gente viu que na nossa solução lá a gente vai precisar que o K não seja zero. Depois disso, a gente tem que lembrar sobre zeros, raízes de funções quadráticas. Se a gente tem uma função quadrática assim, ó, f de x aí nem é o caso específico do problema, mas recordando, ax ao quadrado mais bx mais c, como eu falei, então ela tem raízes, ou pode não ter nenhuma, tá bom? Mas tudo vai depender do delta. O delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Aí tem três possibilidades. Uma, se o delta é positivo, tem duas raízes distintas. Se o delta for zero, tem duas raízes. O que dizer duas raízes iguais é feio. Duas raízes iguais. É que o termo correto tem uma raiz de multiplicidade 2, ou seja, é uma raiz que é raiz duas vezes. E se o delta for menor que zero, não possui raiz. Okay? Então, o que a gente precisa? Precisa o quê? Para ter duas raízes, que o delta seja positivo. Então, quem é o delta se a gente identificar nesse problema aqui? Então, a nossa função, ela é kx ao quadrado. Opa, perdão, não é k ao quadrado. É kx ao quadrado menos 6x mais 1. O delta, então, delta é b ao quadrado. Menos 4 vezes o azinho, então, o número que acompanha x ao quadrado, vezes o c, que é 1. Então, o delta fica 36 menos 4k. E isso precisa ser o quê? Maior do que zero. Por que tem que ser maior do que zero? Para ter as duas raízes. Então, 36 menos 4k tem que ser maior do que zero. Então, menos 4k é o quê? Maior do que menos 36. Então, se eu multiplico por menos 1, a gente fica com o quê? 4k menor... 4k menor que 36. Então, k é menor que 36 dividido por 9. 9 é a resposta, perdão. 36 dividido por 4, que é 9. Então, o k é menor do que 9. Mas serve qualquer k menor do que 9? Não, ele tem que ser diferente, diferente de zero. Né? Então, são o quê? Os k que são menores do que 9 e diferente de zero. Diferente de zero. Aí, tá, agora eu entendi. Entendido agora? Entendido. Ok? Aí, assim, aqui acho que ficou claro, né? Então, por que ele não pode ser zero? Então, são todos menores que 9? Não, não são todos menores que 9. Por quê? Porque se ele for zero, você recai no caso que a gente falou. Se ele for zero, isso aqui some, né? Aí a gente só tem uma raiz só. Aí não atende ter zeros. Entendi. Eu não gosto de marcar X por isso, né? Quando a pessoa responde certinho,
faz mais sentido, né? Assim, às vezes, se tivesse feito as contas certinho, a gente... Uma coisa assim, eu fiz. Só marcar o X9, ou, no caso, marcar a letra B ou A, certo? Outra coisa é quando desenvolve a conta, por exemplo, vamos supor que a pessoa esqueceu disso, mas fez tudo isso aqui, então não pode estar errada a questão, né? A questão não pode estar errada, né? Exatamente. Porque a essência do problema está aqui. Aqui é só um detalhe sobre Ela teria que pelo menos ter 75%, né? Aqui é um detalhe de função quadrática. Ó, o A não pode ser zero, ok? Porque senão é uma função que soma isso aqui é uma função afim, né? Então o A é zero. Entendi. Mais alguma dúvida? O delta é zero. Não, faz. Sim. A minha é só essa. Tá bom, eu vou então, eu deixei gravando até agora, que depois, se quiser, pode até, como é de interesse de todos, né, assim, mesmo sendo... A questão é sorteada individual, mas pode ter inclusive, repetido para outra pessoa. Eu deixei gravando, tá bom? Tá bom. Se ninguém tiver mais pergunta nada, eu vou parar a gravação. Senão a gente aproveita o embalo e eu acabo por gravar aqui. Eu vi as pessoas escrevendo presente, mas igual eu falei, tem feito pela... Voltou a funcionar o aplicativo, tem feito pela... automático lá, o aplicativo. Tá bom. Mais nenhuma pergunta? Teve alguém que fez uma pergunta aí no chat. Então, a Josani perguntou. Não, a gente combinou o seguinte, essa atividade 3, ao invés de ser 2 avaliações, seria então a primeira, esse conteúdo da atividade 3 foi o mesmo conteúdo da atividade 1, né? Eu só chamei de 3 porque lá no meio a gente tinha 1 a 2, ok? Na prática, ela foi a segunda atividade a ser realizada. Mas então, ia somar a nota da primeira, a nota da segunda e a nota dessa terceira que vocês fizeram e dividir por 3, né? Tá. Ficou claro agora? Ficou. Okay, então, aí, assim, até me questionar se teria diferença, eu falei que sim, porque, por exemplo, quem havia tirado 0 na primeira, automaticamente estava reprovado, não chegava em 6, né? Com a terceira, mesmo quem tirou 0 na primeira, teria chance de passar, teria que tirar 18 somadas as outras duas, sei lá, 10 e 10 ou 10 e 8, mas teria chance. Então, foi por isso que ficou dessa maneira. E aí, claro, quem tirou mais que 0, é só fazer algo parecido. É só a gente lembrar, né, que então em 3 avaliações para dar 6 tem que somadas tirar 18, né? Aí fica dessa maneira. Certo. Mais alguma pergunta? Então, lembrando aqui, gente, a nossa terceira atividade inicia dia 24 de março, tá bom? Então, a gente tem essa semana e semana que vem de conteúdo, semana que vem dia 18, até onde a gente for... Semana que vem não, perdão. Semana que vem é 11. Na semana seguinte, do dia 18, até onde for o conteúdo, tá? Aí eu não sei até onde a gente vai, mas até onde for possível ir, será o conteúdo da prova, tá? Então, embora a gente tenha aula no dia 25, a gente pode usar, sei lá, alguém tirar alguma dúvida, porque eu vou abrir o período do dia 24, do dia 24 até o dia 28 para responder a prova. Dia 29 é a data limite que eu tenho para lançar as notas, tá bom? Isso o Leonardo falou numa reunião dessa quarta-feira agora. Então, assim, pode usar o dia 25 para tirar alguma dúvida, alguma coisa para a prova, tá? Mas o conteúdo vai só até o dia 18. Tá certinho, então? Eu vou parar a gravação agora. Foi bom falar isso aí no final. Para definir até quando vai o conteúdo, tá bom? Então vai até o dia 18, tá bom? No mais, é isso aí.